Aos que ficam, eu peço que abra em Tiago, capítulo 2, verso do 1 ao 13. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrato dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu às que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste os pobres. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos, irmãos. Pai justo, pedimos iluminação neste momento. Que o Senhor seja conosco e que tudo aquilo que for falado fique cravado em nosso coração e que dessa forma o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, quantas vezes nós rejeitamos uma pessoa apenas por causa da sua aparência? Seja aqui pela sua condição socioeconômica, seja aqui por causa da sua cor, seja aqui por causa da sua etnia, da sua nacionalidade, que é o que está acontecendo lá na guerra, é por causa disso. Quantas vezes, por causa da sua escolaridade, você chegou e rejeitou essa pessoa, apenas por causa dessas coisas aparentes? Saiba que isso, irmãos, é uma coisa que não acontece apenas do lado de fora, infelizmente. Não acontece só do lado de fora da igreja. Acontece também dentro da igreja. E Tiago, isso, irmãos, não é novo, né? E Tiago, ele vai escrever, ele vai tratar desse assunto. Gastou 13 versículos, Tiago não existia versículo na época, mas ele gastou boa parte aqui para tratar de algo, porque assim, se o autor colocou esse assunto, é porque estava acontecendo na igreja e é algo muito sério. Portanto, o que eu vou expor para vocês hoje, o tema da minha mensagem é os motivos pelos quais não devemos fazer acepção de pessoas. Esse é o tema de hoje. Tiago, irmãos, provavelmente ele entra neste assunto por causa do verso 27, que nós já vimos no sermão passado. Claro, não o de domingo passado, mas em Tiago. Lá ele vai falar das viúvas e também dos órfãos. Certamente, pensando nisso, ele sabendo das condições, ele entra e trata desse assunto de forma extensa. Ele percebe que, naquele contexto, irmãos, é bom sempre a gente tentar, ao ler a Bíblia, tentar entender o que estava acontecendo na época.
Lembrando que naquela época havia guerras, irmãos. E os pobres ali, não era pobre, para ser bem simples, existia o rico, existia o pobre e existia o pobre do pobre. Esse pobre do pobre, normalmente, eram os cristãos. Eles trabalhavam para ricos, e os ricos, a gente vai ver daqui a pouco, os ricos, eles nem pagavam essas pessoas. Então, a miséria era dupla, porque eles trabalhavam e não recebiam. Então, diante disso, Tiago percebe que estava acontecendo parcialidade no meio do povo de Deus. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Primeiro motivo, irmãos, porque nós não devemos fazer acepção de pessoas, é porque ela é perversa. Veja comigo o verso do 1 ao 4 de Tiago. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos estratos dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago começa a sua exortação chamando os seus leitores de meus irmãos. A lembrança de que todos eram irmãos em Cristo já deveria preparar o terreno para a exortação contra a discriminação na irmandade. Porque, irmãos, nós somos irmãos. E por que tem parcialidade entre nós? Se nós somos todos iguais diante de Deus. Não é o que o louvor fala? Que somos filhos de um único Pai? Por que está tendo preferências? Por que há parcialidade no meio de vocês? Tiago exorta os que professam crer naquele que é o Senhor da glória a parar de tratar as pessoas com base na aparência. E Tiago aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da glória, diante do qual o esplendor dos ricos se reduz a nada. A ideia de Tiago é o seguinte, que existe uma incompatibilidade em crer no Senhor da glória e fazer acepção de pessoas. Porque o Senhor da glória, Tiago aqui ele poderia ter colocado Jesus no seu estado de humilhação. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou. Ele poderia ter usado esse argumento. Só que ele coloca o Senhor da glória. Por que provavelmente Tiago usa essa expressão? Para mostrar que quando nós perdemos o foco no Senhor da glória, nós começamos a olhar como o mundo olha. Quando eu entendo que o Senhor é o único Senhor da glória, para mim, pode ser o juiz fulano de tal, pode ser o jogador fulano de tal, pode ser quem você quiser. Mas só Jesus é o Senhor da glória, não há outro. Diante dele, irmãos, não tem como ter parcialidade. É o que Tiago está dizendo aqui. A ideia de acepção de pessoas, literalmente significa aceitar o rosto de alguém, em vez de considerar seu interior. A ideia é o seguinte, você olha para a pessoa, aí o pessoal fala amor à primeira vista, né? Eu acho engraçado isso. Mas vamos lá. Você olha para a pessoa e fala, aquela pessoa é legal. Você nunca conversou com ela, mas você fala, aquela pessoa é legal. Ela é gente boa. Olha, o olho daquele jeito significa que ela é muito gente boa. Isso é fazer acepção de pessoas. Em outra linguagem, é aceitar o livro apenas pela sua capa. Não importa o conteúdo. O importante é a capa. Se a capa é bonita, eu aceito. Aí você entra lá no conteúdo, meu Deus. E às vezes o livro esmurrado, todo sujo. Você fala, é velho, não serve para nada. Às vezes tem ouro ali. Tem mais ouro do que aquele livro todo bonito. A ideia de Tiago, de acepção de pessoas, é isso mesmo. A ideia de você olhar para alguém e só por causa da sua aparência, você vai tratar ela de forma boa ou não. Após estabelecer o princípio geral de que os cristãos não devem fazer acepção de pessoas, Tiago apresenta um caso para ilustrar esse ponto. Ele diz no verso 9, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Nessa ilustração de Tiago, ele usa dois homens.
O termo sinagoga aqui pode ser estranho porque é o local onde os judeus faziam o culto dele. Só que lembremos, irmãos, que os primeiros cristãos eram judeus. E eles continuavam com a prática de frequentar o templo, de frequentar a sinagoga, e alguns até circuncidavam os seus filhos. Se você lê Atos capítulo 15, você percebe que tinha essa briga ainda. Então, eles tinham essa dificuldade. E Tiago diz que, realmente, os cristãos eles se reuniam na sinagoga. É ali que eles ficavam. Tá? Não fazendo as coisas dos judeus, mas com o culto em conformidade com Deus. Um desses homens, era rico. O texto vai dizer aqui que ele tinha anéis de ouro e trajos de luxo. Naquela época, usar anéis de ouro e esses trajos de luxo significa que a pessoa não era só rica. A pessoa era muito rica. Muito rica. E o outro, tadinho, era pobre andrajoso. A ideia de andrajoso aqui é um vestido com roupas sujas, imundas. A pessoa que anda, não tem... Sabe quando você tem uma roupa só? Aí tá sempre a mesma. Aí tá suja. Aí entra essas duas pessoas. Aí entra o rico, anelzão de ouro. Irmãos, eu não conheço essas marcas chiques, tá? Eu sou o pobre andrajoso aqui no exemplo, tá? Então ele vem aqui, o rico, e depois entra o pobre. Aí Tiago fala o seguinte: sabe o que vocês estão fazendo? Quando o rico entra, vocês falam assim para o rico: senta aqui na frente. Senta aqui, na frente do pregador. Na frente, todo mundo vai te ver aqui. E o pobre? Você fica aí, viu? Aí eu vou usar os diáconos aqui, mas eu sei que vocês não fazem isso, tá? É só exemplo. Você fica ali no fundo. Se for possível, fica ali na sala dos bebês ali. Mais ou menos isso. Então, o que Tiago está dizendo é que apenas por causa da aparência, eles colocavam um para sentar à frente e o outro para ficar em pé. O interessante é que Tiago também vai dizer, é claro, que às vezes ele não só pedia para que ficasse em pé, mas também sentasse no extrato dos pés dele. O que significa isso? Essa expressão na Bíblia é sinônimo de humilhação. Porque a Bíblia fala que, no final, Cristo vai pisar, todas as coisas estarão debaixo do extrato dos seus pés. Ou seja, estarão debaixo do jugo do Senhor Jesus Cristo. A ideia é que quando você pede para alguém sentar no extrato do seu pé, a ideia é que você está humilhando aquela pessoa. É isso que Tiago está dizendo aqui. E ao rico é dado o melhor lugar, é dado as melhores preferências. E, além disso, depois de ele dar esse exemplo, ele começa a dizer o porquê disso. Por que isso está errado? Ele vai dizer no verso 4 o motivo de isso estar errado. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago diz que eles fazem distinção entre eles mesmos. É irmão fazendo distinção de irmão. Irmão na fé. Qual é a diferença de você para o outro? Nenhuma. E vocês estão fazendo distinção. E que essa distinção, Tiago afirma, é feita de maneira pecaminosa. Dessa forma, eles se tornaram juízes tomados de perversos pensamentos. Isto é, eles decidiram quem tem mais valor com base numa referência corrompida, que é a aparência das pessoas. Ou seja, eu olho para o Daniel bem vestido e falo: eis o varão de Deus. Aí eu vejo um irmão que está lá no fundo. Irmãos, calma, eu não vou expor ninguém, tá? Tá todo mundo bonito, louvado seja Deus, tá? Mas aí eu vejo um irmão lá no fundo e falo: isso, aquele ali não presta. É isso que Tiago está dizendo. E outra coisa, que eles julgam com base em motivos errados, os quais Tiago chama de perversos pensamentos. Talvez um dos motivos, tá? Aqui eu estou conjecturando. Talvez um dos motivos de ser perverso pensamento é que os irmãos, quando o rico chegava, a ideia é o seguinte: suponhamos que eu sou o diácono, tá? Vocês não fazem isso, é exemplo meu, tá? Eu seja o diácono. Eu vou colocar aquele rico na frente, sabe por quê? Porque ele é rico, né? Quem sabe ele não se lembra de mim na hora que eu estiver num aperto? Isso é perverso pensamento. Eu vou colocar o rico aqui porque talvez ele pode me ajudar no futuro. Talvez ele se lembre de mim.
A pergunta é: nós ajudamos as pessoas ou damos posições para elas, visando algo depois? É assim que Cristo nos ensinou? Eu ajudo uma pessoa rica porque depois eu sei que ela vai me ajudar? Não é assim. Porque se for assim, você nunca vai ajudar o que tem menos favorecido do que você. Porque aquele irmão, o pobre andrajoso aqui, segundo Tiago, o que ele poderia oferecer? Nada. Materialmente falando, nada. E o rico? Muita coisa. Muita coisa. Então, talvez, um dos motivos dos perversos pensamentos seja visando algo que vai me beneficiar depois. E, entretanto, irmãos, o Senhor Jesus vai mostrar que todo pensamento, todo adultério, toda mentira, todos esses males procedem de onde? Do coração. Em outras palavras, a acepção de pessoas nós não devemos fazer porque ela é perversa, porque ela parte de um coração perverso. Parte de intenções perversas. E o Senhor Jesus, em Marcos 7, 21 a 22, ele fala: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. É do coração, irmãos, que procede a acepção de pessoas, a parcialidade. De tal forma que a melhor cura para a acepção de pessoas é um coração regenerado. É um coração contrito e vendo quem é o Senhor da glória. Aí dessa forma, talvez nós consigamos viver de forma imparcial, que não é algo fácil, infelizmente, por causa da nossa natureza caída. Então, primeiro motivo pelo qual nós não devemos fazer acepção de pessoas é porque ela é perversa. Dito isso, meus irmãos, para aplicar esse ponto, nós estamos em contexto de eleição de presbíteros e também de diáconos. Quando você for indicar alguém, não indique a pessoa porque ela é bem-sucedida lá fora. Não confunda ser bem-sucedida lá fora com uma pessoa piedosa. Pode ser, irmãos, que a pessoa seja bem-sucedida lá fora e seja piedosa e tenha o dom que Deus deu. Pode ser. Mas que seu critério não seja somente a aparência. Veja se a pessoa é piedosa. Veja se ela ama Deus. Veja se ela tem como objetivo a edificação da igreja. Não confunda ser bem-sucedido lá fora com os dons que Deus deu aqui. São coisas totalmente opostas. Totalmente opostas. Então não escolha as pessoas, irmãos, pela aparência, mas sim pela sua piedade. Dito isso, nos versos 5 a 7, Tiago vai dar o segundo motivo pelo qual é errado fazer acepções de pessoas. Ele diz o seguinte no verso 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste os pobres. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Segundo motivo, irmãos, porque nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque é incoerente. Segundo motivo pelo qual nós não devemos fazer acepção de pessoas é porque é incoerente. Tiago começa: ouvir, meus amados irmãos. Ele continua a sua argumentação usando o verbo ouvir. O verbo ouvir na Bíblia ele é muito importante, porque quando o profeta ou o apóstolo usa esse verbo é que ele quer chamar a atenção. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 6,4, quando Moisés escreve: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A ideia é o seguinte, presta atenção aqui em mim, presta atenção aqui em mim, é isso que significa, tá? É isso que significa. A ideia é que eu vou falar algo muito importante, e eu quero que vocês prestem atenção. O que Tiago deseja que eles ouçam com atenção é a maneira como Deus vê os cristãos pobres. A saber, Deus vê como ricos.
Tiago introduz esse ponto com uma pergunta retórica. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos? O verbo escolher ocorre várias vezes no Novo Testamento, sempre indicando a escolha soberana de Deus para a salvação quanto para o exercício de funções. Embora alguns torçam, né, o nariz quando fala que Deus escolheu, está na Bíblia. E vai continuar na Bíblia, e vai ser assim para toda a eternidade. E lá na eternidade, vai continuar também sendo assim. Pode torcer o nariz, mas Deus escolhe pessoas. Deus é soberano na salvação. Deus... Aí a pergunta é, mas com base em quê? Com base no amor soberano dele. Ele não viu nada em você. Nada. E é isso que Tiago está dizendo aqui. A escolha de Deus é vista em nada. Não tem nada em você que Deus vai falar assim, nossa, esse aí tem que ser o eleito. Olha como ela é bonita. Olha como ele é bonito. Não, esse aí, Jesus, concorda comigo ou não concorda? Não, não é assim. É uma eleição incondicional. É incondicional. Deus não viu nada em você para escolher você, mas Ele te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A declaração de Tiago não deve ser entendida, isso aqui é importante, como uma afirmação de que todo pobre é eleito de Deus e será salvo. O Tiago não está dizendo isso. Segmentos radicais da teologia da libertação veem a pobreza como um sacramento e entende que Deus faz uma opção preferencial para os pobres. Então é como se Deus fosse o Deus dos pobres. Existe o Pai dos pobres, não existe? Agora existe o Deus dos pobres, segundo essas pessoas. De tal forma que o rico é como se fosse o pior inimigo, é pior que Satanás. Isso, irmãos, muito por causa do marxismo. Aqui eu não estou ensinando marxismo, tá? Que o rico é o opressor, ainda mais se for branco e hétero, meu Deus do céu, né? É Satanás elevado no nível supremo. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando especificamente de ricos que oprimiam aqueles pobres. Pergunta, todo pobre é bonzinho? Não. Todo rico é mau? Não. O argumento de Tiago aqui não é esse. O argumento de Tiago é que os irmãos estavam usando o critério da aparência para favorecer os ricos em detrimento dos pobres. Por isso que ele usa esse argumento aqui. A afirmação de Tiago deve ser entendida levando-se em conta que seu alvo na passagem é estabelecer um contraste entre a maneira como Deus vê, como o mundo vê, e Deus vê as pessoas. É isso que Tiago quer fazer. Deus enxerga as pessoas desse jeito. E o mundo enxerga as pessoas desta outra forma aqui. O mundo considera e atenta para o quê, irmãos? Para o exterior, para as roupas, para a beleza. Irmãos, eu duvido diante de Deus. Diante de Deus. Eu dou até o meu não, o Bavinho que não pode. Mas eu dou um livro para vocês. Se aparecer uma pessoa de Ferrari em frente à porta e você não ficar contemplando aquilo por alguns segundos. Eu duvido. Porque, irmãos, chama atenção. A pergunta é, aquela pessoa que está na Ferrari, ela é melhor do que nós? E aquele que chegar lá com seu carrinho que vai puxando, que deve ser um peso, né? Aquele carro aqueles que colhem papelão, latinha, deve ser um peso, né? Aí para essa pessoa, aquilo chama atenção de forma negativa. Então, mas entretanto, o mundo a considera aquela pessoa como o quê? Mal-sucedida. Não foi bem na vida, não é verdade? Agora, aquele que estuda, que tem graduação, pós-graduação, é quase um anjo lá na universidade, esse é alguém na vida. Já viu aquela frase? Estude para ser alguém na vida. Irmãos, eu não estou fazendo apologia contra o estudo, pelo contrário, eu sou a favor de você estudar, ok? Você quer conhecer as coisas? Tem que estudar. Entretanto, não é isso que vai dizer se você viveu ou não. Você estudar muito não diz que você é uma pessoa ou não. Para o mundo, sim, mas para nós, não. Pedro, de importância para o mundo, quer mais importante? Pega uma pessoa de hoje, imagine aí, sei lá quem. Essa pessoa que você imaginou, ou Pedro? Na história da humanidade, quem é mais importante? Pedro não tinha faculdade, mas foi muito importante. E fala até hoje. Claro que não nós falamos com mortos, mas fala na palavra do Senhor. Então, irmãos, o mundo enxerga as pessoas pelo título, por todas essas coisas. Entretanto, Deus observa o quê? O coração. Deus olha o coração. E Paulo explica isso para a igreja de Corinto.
Primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 29. Diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Essa é a eleição de Deus. Deus escolhe aquele que para o mundo não é nada, Deus escolhe para abater a soberba daqueles que são. E é assim. Então, irmãos, quando alguém fala assim, você é louco, aí você dá um glória a Deus. Porque fala, é isso mesmo. E Deus escolhe os loucos, eu sou um louco. É isso mesmo. Você, diante do mundo, você não pode ser nada. Mas diante de Deus, você é rico em fé. E Tiago continua. O motivo de Deus ter escolhido seus eleitos, na grande maioria, entre os pobres deste mundo, foi abater a soberba humana, que valoriza aquilo que Deus repudia. O ponto de Tiago é que seus leitores, ao discriminar os irmãos pobres, agiam exatamente como o mundo, que trata as pessoas conforme a aparência e não segundo Deus. Irmãos, é aceitável, entre aspas, lá fora, ter esse julgamento pela aparência, mas dentro da igreja é inaceitável. É o que Tiago está falando. Você julgar uma pessoa só porque ela tem dinheiro, só por causa da cor dela, só por causa das suas vestimentas, lá fora, estamos falando de pagãos, de ímpios. Mas dentro da igreja, não faz o menor sentido. É incoerente. É incoerente. Tiago afirma que os pobres são também herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Essa mesma expressão Tiago usa no verso 12. Tiago usa o verbo amar aqui para qualificar aqueles para quem Deus prometeu o reino. Aqui, irmãos, se alguém estava com dúvida que todo pobre vai para o céu, aqui Tiago está qualificando. Não é qualquer pobre, é os pobres que amam a Deus, aqueles que amam a Deus. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo? Que a característica daquele que vai receber o reino de Deus é o amor a Ele. A pergunta que eu faço é, todo pobre ama a Deus? Todo pobre ama a Deus? Seria uma bênção, né? Mas não é verdade. Aqui tem uma aplicação para nós. Aqui a promessa é para todos aqueles que amam a Deus. A pergunta que eu faço, não responda para mim, responda no seu coração. Você ama a Deus? Porque isso é uma característica de uma pessoa que foi salva de verdade. Uma salvação verdadeira. No verso 6, irmãos, Tiago denuncia a atitude de menosprezo dos seus leitores para com os pobres, em contraste com a atitude de Deus aos honrá-los. Verso 6. Entretanto, vós outros menosprezaste os pobres. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? O vós outros, a expressão de Tiago, menosprezaste os pobres, mostra o tipo de transgressão que eles haviam cometido. Menosprezar é literalmente desonrar, despojar alguém da honra ou respeito que lhes são devidos. A ideia é o seguinte, Deus te conferiu honra. Você não tinha honra, mas Deus te deu honra. E os irmãos estão tirando a sua honra para dar para outras pessoas. Porque aqui, irmãos, isso aqui é sério. Aqui na igreja presbiteriana de Carvalho, ninguém tem lugar. Ninguém tem. Não, Samuel, tem sim, tem até meu nome. Não tem. Ninguém tem lugar. Então, Deus que me perdoe, se entrar amanhã um juiz, com todas as coisas, e falar, a partir de hoje é meu lugar, não é. Porque a partir do momento que ele entrar aqui, ele é ovelha. Ele é ovelha. Do mesmo jeito que entrar o irmão mais simples, quando entrar aqui, sabe o que ele vai ser? Ovelha também. Pode entrar quem for, irmãos. Para quem gosta de futebol, se o Neymar entrar aqui, ele é ovelha. Tirando o Messi. Brincadeira. Se colocar o Neymar aqui, é ovelha também. Se colocar o presidente do Brasil aqui, ele também é ovelha. Ninguém vai tirar sua honra. Porque diante do povo de Deus, todos nós somos iguais.
não tem parcialidade. Era isso que os judeus cristãos estavam fazendo aos irmãos pobres em suas igrejas, ao negar-lhes assento ou lugar de honra. Na perspectiva bíblica, desonrar o pobre é desonrar a Deus. Quando você faz isso, quando você escolhe alguém pela aparência, você não está desonrando aquela pessoa somente. Você está desonrando o próprio Deus que as fez. É isso. A atitude parcial deles ficava ainda mais clara quando se levava em consideração o modo como os ricos tratavam os cristãos. Tiago diz: não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Com essas perguntas retóricas, Tiago chama os irmãos à razão. Os ricos que vocês honram nas igrejas, em detrimento dos irmãos pobres, são os mesmos que oprimem vocês, mudando o salário, deixando de pagar vocês e enriquecendo à custa do seu suor. A ideia de Tiago é o seguinte: irmãos, vocês estão loucos? Vocês são ilógicos? As mesmas pessoas que humilham vocês são as que vocês dão preferências. E os pobres que estão com vocês, passando pela mesma luta, vocês menosprezam. Não faz o menor sentido. Irmãos, isso é interessante. O pecado em si não faz o menor sentido. É isso. O pecado não faz o menor sentido. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo Deus tornou louca. Não faz sentido. E ele continua. Além disso, Tiago diz o seguinte: os ricos arrastam vocês para os tribunais. Mas fica uma pergunta: por que eles faziam isso? Por que os ricos levavam os pobres aos tribunais? É possível que, à semelhança do que vimos em Atos, os ricos estivessem acusando os cristãos de traição a César e subversão de costumes, e assim compelindo-os aos tribunais romanos. A ideia é o seguinte: você é cristão? Sim. Você adora César? Não. Ok. Então, eu vou levar você para o tribunal. A ideia é o seguinte, que é possível que os ricos, já que eles não pagavam, e o pobre, né, vai fazer o que diante disso? Ia cobrar o rico ia lá e levava para César. É como se fosse uma ameaça. Não, se você trabalhar de graça, porque é o que eles queriam, trabalhar de graça, vocês não vão para o tribunal. A ideia é essa, infelizmente, irmãos. O ponto aqui é que tais pessoas, opressoras e cruéis, que eram inimigas de Deus ao entrar nas igrejas, recebiam um tratamento especial, enquanto aqueles que Deus escolheu para serem ricos na fé eram menosprezadas. O ponto é esse. E Tiago continua, no verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? O desejo de Tiago, irmão, é que os próprios cristãos digam com a sua boca que os ricos que estavam honrando eram os mesmos que blasfemavam o nome de Cristo. O que Tiago queria é o seguinte: fala diante da boca de vocês. Essas pessoas que vocês estão dando preferência, não são as mesmas que blasfemam o nome de Jesus Cristo? Ele queria que falasse. Por quê, irmãos? Porque Tiago queria ver incoerência no que eles falavam e também praticavam. Blasfemar significa falar mal, difamar, depreciar alguém mediante palavras, o que era coisa melindrosa numa sociedade que dava muito valor à honra. Hoje em dia, o pessoal, se difamar, o pessoal não está nem aí, né? Qual é a frase que o pessoal usa? Fale mal ou bem, o importante é falar de mim, né? Antigamente, não. Falar de forma desonrada da outra não era visto como coisa boa. E eles blasfemavam continuamente o nome que havia sido invocado sobre os cristãos. O ponto de Tiago é que aquelas pessoas que recebiam um tratamento especial na igreja, pelo fato de serem ricas, eram as mesmas pessoas que denunciavam os leitores aos tribunais romanos por serem cristãs. O objetivo de Tiago, no verso 7, é envergonhar os irmãos mesmos. Diante disso, irmãos, o que nós podemos aprender com esse segundo ponto? Que aquilo que professamos tem de estar em conformidade com aquilo que fazemos. Nós conversamos isso hoje de manhã. Uma das maiores desgraças, a palavra é essa, se você tiver uma pior, então pode colocar também. Uma das maiores desgraças no Brasil é o crente nominal. Aquele que professa, mas não vive em conformidade com aquilo que professa. Irmãos, isso é como se fosse um vírus. E entra. Aí sabe o que acontece?
entra na igreja. Depois que entra na igreja, aí começa a participar das atividades. Passa um tempinho, é eleito presbítero. Aí depois de eleito presbítero, aí está lá no conselho. Depois, meu irmão, é só jejum e oração. E existe vários. Existe vários. É como eu perguntei hoje de manhã, todo diácono é crente? Quem dera, né? Todo presbítero é crente? Quem dera. Todo pastor é crente? Quem dera. Mas não é assim. Irmãos, o que Tiago está chamando a nossa atenção é para isso. Que aquilo que nós professamos, se eu estou dizendo que o Senhor Jesus é o Rei da Glória, por que eu não vivo à luz disso? Porque o que eu falo não condiz com as minhas práticas. Tem que ser, irmãos. Aquilo que eu falo, eu tenho que viver. Não tem como. Para Tiago, isso é impossível. Se você é cristão, seja cristão. Não só falando, mas também vivendo. Não existe dicotomia. Não existe. Daqui a pouco a gente vai ver o juízo sobre quem faz isso. Entretanto, o que eu quero que vocês aprendam, o que nós aprendemos com esse texto, é o seguinte, que se eu estou dizendo que Cristo é o Senhor da glória, a pergunta é, por que eu, diante da aparência de uma pessoa, uma eu a trato de forma legal e a outra não? É incoerente, não é? Não faz sentido. É o que Tiago está querendo mostrar aqui. Além disso, irmãos, além de ser perversa, incoerente, não devemos fazer acepção de pessoas, em terceiro lugar, porque é rebeldia, ou rebelde. Leia comigo em Tiago 9:13. 2, 9, 13. Perdão, 8, 9, 13. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. E ele continua, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago continua seu discurso sobre acepções de pessoas, enquadrando que os que cometem discriminação são transgressores da lei de Deus. Ou seja, se você faz acepção de pessoas, sabe que você é? Um rebelde. E ele continua. Ele inicia com o contraste entre a coisa certa a fazer, que é amar o próximo, e a coisa errada, que é cometer a acepção. O contraste é entre duas condições. A primeira, e se vós observardes a lei régia. Observar aqui, irmão, significa cumprir plenamente e completamente uma obrigação. Daí a ideia de obedecer. Isso é observar na Bíblia. Observar aqui não é você ficar, nossa, você viu a lei de Deus? Aí você fala, os não adulterará. Você viu quantas letras tem? Não é isso. Observar na Bíblia é obedecer. É guardar aquilo que Deus deu para nós. Isso, irmãos, é claro que temos que entender que ninguém aqui consegue observar e guardar toda a lei de Deus. Ninguém consegue. Isso é fato. Ninguém aqui consegue pegar os 10 mandamentos e viver perfeitamente. Isso é verdade. Entretanto, no Antigo Testamento, aqueles que viviam à luz disso, aqueles que buscavam viver uma vida santa, eles eram considerados justos diante de Deus. Em Lucas, capítulo 1, verso 6, vai falar sobre Isabel e também Zacarias. O texto diz o seguinte, o 5, Lucas capítulo 1, verso 5 a 6. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Olha o verso 6, irmãos. Ambos eram justos diante de Deus,
vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A pergunta é, Isabel e Zacarias viviam perfeitamente, sem pecado? Não, a ideia é que eles colocavam em prática aquilo que Deus exigiu. E é a mesma coisa que Tiago está dizendo o seguinte: se você é crente de verdade, se você tem como amor ao próximo a lei régia, a lei do reino, e você pratica diante de Deus, você é justo. Você é uma pessoa justa. Isso é guardar o mandamento do Senhor. Não perfeitamente, isso é só Cristo. Mas, irmãos, a ideia é o seguinte: se Zacarias e Isabel foram reconhecidos por viver irrepreensivelmente e eram iguais a nós, a pergunta é, por que nós não fazemos a mesma coisa? Se eles conseguiam, por que nós não fazemos a mesma coisa? É igual nós estávamos no estudo de quarta-feira. Irmãos, por que hoje nós não batemos no peito, igual o apóstolo Paulo, e dizemos, seja meus imitadores como eu sou de Cristo? Por que nós não fazemos mais isso? Paulo era diferente de nós? Ele tinha uma natureza superior? Era um semi-anjo? Não, ele era homem como nós. Só que ele sabia o lugar dele e vivia à luz disso. E nós não batemos mais o peito, não com o sentido de glória, mas o sentido seguinte: Deus me chamou para imitá-lo, e você deve me imitar, porque eu imito a Cristo. Infelizmente, nós não fazemos isso. Infelizmente. Entretanto, a Bíblia fala que é possível nós vivemos uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. E Tiago continua no verso 9. Se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ao tratar os ricos e os pobres de forma diferente, os judeus estavam cometendo pecado. Isso mostra que Tiago não vê o preconceito contra o pobre como algo trivial, mas como pecado mesmo, um desvio do padrão divino de justiça. Irmãos, para os judeus, o pecado na carne é maior do que o pecado mental. Vou dar exemplo. Humanamente falando, o que causa mais escândalo? Você ter um juízo de valor pecaminoso de uma pessoa, ou você adulterar? Você adulterar, não é? Para os judeus, não era só no sentido de escândalo externo. Diante do próprio Senhor, tinha diferença. O adultério para eles, para os judeus, como é na carne, era superior à mente. E Tiago vai dizer que não tem nada a ver. É pecado do mesmo jeito, no mesmo nível. Fazendo isso, são arguidos pela lei como transgressores. Irmãos, apesar de sermos salvos em Cristo Jesus e não haver mais nenhuma condenação eterna sobre nós, os cristãos se tornam, para efeitos e santificação e caminhada neste mundo, em transgressores da lei de Deus e sujeitos às penalidades temporais que o próprio Deus lhe inflige. A ideia é o seguinte: você faz acepção de pessoas? Você é crente de verdade, mas faz acepção de pessoas? Você até pode não ir para o inferno, mas Deus vai trazer juízo para você aqui na terra. Irmãos, não confunda a salvação com Deus ficar passando pano para tudo que você faz aí. Deus não vai ficar passando pano para você. Se você é uma pessoa mentirosa, pode ter certeza, você vai colher o fruto. Se você é uma pessoa que engana as pessoas, você vai colher o fruto. Você até pode não perder a sua salvação, porque é pela obra de Cristo. Mas Deus vai punir você aqui, assim como fez com Davi. A espada não saiu da casa dele, ele foi punido. Então não pense que se você viver uma vida imoral aqui, você é um garantido. Claro que, além disso, você está colocando em risco a certeza da sua salvação. Porque quem vive na prática do pecado, segundo João, não nasceu de novo. Então, irmãos, Tiago está dizendo o seguinte: se você faz isso, você é um transgressor. E Deus vai punir você. O verbo arguir pode significar questionar, convencer ou condenar alguém por ter feito algo errado. O ponto de Tiago é chamar a atenção dos seus leitores para a gravidade da atitude deles. Em outras palavras, eles se tornam transgressores da lei de Deus e, portanto, sujeitos às penalidades temporais. No verso 10, Tiago vai explicar o porquê que uma pessoa transgride a lei. Pois qualquer que guarda toda a lei,
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmãos, o argumento aqui é muito simples de Tiago. A ideia é o seguinte: se você observa, vou pegar os 10 mandamentos para ficar fácil. Pega os 10 mandamentos, mas você não observa o não matarás, você é culpado de toda a lei de Deus. E isso ele vai explicar no verso 11. Ele vai dizer o seguinte: porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Os mandamentos foram dados pela mesma pessoa. Ou seja, quem deu o não adulterarás e o não matarás é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. E se você quebrou uma lei dele, você quebrou todas as outras. Não existe esse negócio. Irmãos, tem pessoas, eu não sei se tem aqui, eu espero que não, mas tem pessoas que parece que elas escolhem os pecados da Bíblia. Isso é pecado e isso aqui não é pecado. É como se fosse o marcionismo. Eu vou escolher algumas coisas que são pecados e outras não. Por exemplo, o que acontece aí fora. Homossexualismo é pecado? A Bíblia diz que sim. Mas lá fora eles falam, não é pecado. Mas mentir é pecado? Ah, isso é pecado. A pessoa vai selecionando o que é pecado e o que não é pecado. Diante de Deus não tem isso. Se você cometeu uma coisa errada, você é culpado de toda a lei. Não tem esse negócio de você escolher o que é pecado e o que não é. Se você fez, está feito. Você derrubou, você acabou de ser transgressor da lei. É importante observar, irmãos, que a transgressão da lei, cometida por um verdadeiro cristão, como eu falei, não acarreta a perda da salvação, mas tem consequências temporais. Por fim, irmãos, no verso 12 e 13, Tiago lembra seus leitores de que serão julgados de acordo com a atitude que tiveram com as pessoas. Tiago vai dizer o seguinte, verso 12. Falai de tal maneira, e de maneira tal procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Quando os cristãos cometem acepção de pessoas, tornam-se transgressores da lei de Deus e dos 10 mandamentos do Senhor. Contudo, eles serão julgados por uma lei maior, a lei da liberdade, que é o Evangelho. Irmãos, nós não seremos julgados pelos 10 mandamentos. Nós, cristãos, seremos julgados pela lei da liberdade, do Evangelho. A grande questão é o seguinte: Deus regenerou você, e agora você é livre, ok? Agora você é livre. O que você faz com essa liberdade? Você a usa para tratar as pessoas com misericórdia? Ou você a usa para fazer acepção de pessoas? É por essa lei que você vai ser julgado. E ele diz, no verso 13, para nós finalizarmos, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo sem misericórdia será para aquele que não usou de misericórdia. Tiago tem em mente que aqueles que não usaram de misericórdia para com os pobres andrajosos, que entravam nas suas igrejas, desprezando-os. É isso que ele tem em mente. Em outras palavras, cristãos que fazem acepção de pessoas são preconceituosos contra os pobres, julgam pelas aparências e mostram favoritismos aos ricos bem-sucedidos. Essas pessoas são, na realidade, cristãos apenas na aparência. No dia do juízo, serão condenados e sentenciados ao castigo eterno, sem qualquer misericórdia. A ideia é o seguinte: você agiu com misericórdia? Você agiu com misericórdia? No dia do juízo, Deus vai agir de misericórdia com você. Mas você não agiu em misericórdia? No dia do juízo, Deus não vai usar a misericórdia com você. Para ilustrar isso, e Jesus Cristo é o melhor para fazer isso aqui, ele usa a parábola do comprador, do devedor, do juiz compassivo. A parábola onde um homem tem muita dívida diante do rei, o rei o perdoa e agora ele está livre. E outra pessoa que estava devendo a ele tinha uma dívida menor e ele não a perdoou. A ideia é o seguinte: Deus usou misericórdia conosco. Uma misericórdia, irmãos, que nós não temos como calcular. Deus, se você pudesse calcular quantos pecados você tem,
Imagina a biblioteca aqui, ó, só de uma pessoa. E Deus teve misericórdia de você. Aí você não tem misericórdia de uma pessoa que está em uma situação inferior? Uma pessoa que está apenas com uma roupa, você julga pela aparência? A grande questão é, essa pessoa que foi perdoada pelo rei, ela foi misericordiosa? Ela não foi misericordiosa. E do mesmo jeito que ela não foi misericordiosa, Deus não vai ser misericordiosa com ela no juízo final. Isso é sério, irmãos. Aqui, nós sabemos que a base da nossa salvação, a base dela é a obra de Jesus Cristo. Mas Deus aqui em Tiago está dizendo que a vida que você leva tem consequências lá no juízo. Portanto, se você é uma pessoa que faz acepção de pessoas, ou que professa a fé, mas não vive, lembre-se, no dia do juízo, Deus vai ter com você. E a misericórdia que você não exerceu, Ele também não vai exercer com você. Irmãos, para concluir, Tiago mencionou que seremos julgados pela lei da liberdade. Essa lei é o próprio evangelho de Jesus Cristo, no qual a misericórdia de Deus se revelou à humanidade pecadora e condenada, trazendo perdão e reconciliação mediante o sacrifício pleno e suficiente de Jesus na cruz do Calvário. No Evangelho, a misericórdia triunfa sobre o juízo, pois merecíamos o justo juízo de Deus sobre nós por nossos pecados. Em vez disso, encontramos misericórdia. Deus não olhou minha aparência. Deus, pelo contrário, Ele viu que o Samuel era um pecador miserável. Ele viu que o Samuel não prestava. Ele viu tudo isso, mas apesar disso, Ele agiu com misericórdia. E maior manifestação disso, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não andava só com os fariseus que eram ricos. Jesus Cristo não foi a César falar, eu sou o Filho de Deus, o Deus vivo. Jesus Cristo, sabe o que Ele fazia? Andava com prostitutas. Andava com leprosos. Andava com a escória da sociedade, para mostrar que diante dele não é a aparência, mas é o coração. Jesus Cristo é o maior exemplo de que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque Ele sim poderia bater no peito e dizer quem Ele era, mas nós nem temos isso. Portanto, irmãos, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Assim, tendo sido encontrados pela misericórdia de Deus, devemos tratar todos com compaixão, misericórdia e amor. E não acepção de pessoas, já que ela é perversa, incoerente e rebelde. Amém, meus irmãos.